Prestem atenção neste currículo. São 20 curtas-metragens, 5 participações em longas-metragens e 20 peças de teatro. Ao meu lado, aqui no Reserva Cultural, Carolina Foquemon. Olá! Carolina, me explica quantas participações, quantos trabalhos em tão pouco tempo de carreira? Olha, pouco tempo, será? Eu comecei em 97 fazendo teatro, em 2001 eu fiquei profissional, né? Me formei na faculdade e tal. E aí em 2002 eu comecei a fazer, fiz o meu primeiro curta-metragem e aí comecei a fazer. Aí sempre fiz, eu morei a maior parte do tempo em Curitiba, então lá curtas-metragens é o que se fazia de cinema, né? Assim, agora tem uma outra produção, tem muitos coletivos de cinema, muita gente estudando cinema, fazendo cinema. Antigamente, assim, eram os alunos, em geral, que chegavam até mim e tal. E agora mudou, assim, é muito bom esse movimento que acontece por lá. E aí, com os curtas, vieram os longas também, assim, a primeira vez que eu vim em São Paulo, eu fiz duas participações em longas aqui, tenho 2 longas com a minha companhia também de Curitiba, e um longa, o primeiro longa do Arnaldo Belotto, que é da Academia Internacional de Cinema, né? O Eva, que eu fiz. Você estudou na Faculdade de Artes do Paraná. Eu queria que você falasse desse período na faculdade, como foi importante para a sua carreira essa formação técnica. Foi uma delícia esse momento, assim, porque eu encontrei as pessoas que falavam a mesma língua que eu, que queriam as mesmas coisas, né, assim, foi um momento muito interessante. A minha turma é lembrada pelos professores, assim, como uma turma, foi um marco, assim, uma turma que tinham grandes diretores, pensadores de teatro, uma turma muito legal, assim. E dos atores também. Então eu fiz muitas parcerias já nesse momento. A gente começou a fazer peças amadoras mesmo, né, na faculdade, assim, já viajando com peças, e a gente formou até uma companhia em cômodo teatral, e trabalhei também com uma outra menina que trabalhou comigo, que agora mora em Nova York, que trabalha com performances, que é a Cristiane Buger, que faz um trabalho muito legal, muito interessante, assim, de dança, teatro, performance. Então foi um momento muito rico, assim, de aprofundar também, de conhecer, saber onde é que eu estava pisando, e entender melhor sobre o teatro e sobre as artes de uma maneira geral, assim, né? Em que momento da sua vida você falou assim, eu quero ser atriz? Engraçado, eu sempre quis ser atriz, assim, desde pequena. Eu lembro que eu assistia novelas com a minha avó e tal, e assistia uns filmes da Sessão da Tarde, e tem uma lembrança minha que sou eu em frente ao espelho tentando falar que nem os atores da TV faziam. Eles eram dublados. Eu achava que para ser ator, atriz, tinha que falar e mexer a boca de uma maneira diferente. Ficava treinando, eu achava que eu conseguia. Falei, é isso mesmo, vou ser atriz quando eu crescer. Eu não sei exatamente como começou, assim, se foi vendo filme, novela. Eu adorava ir ao teatro, as minhas primeiras experiências no teatro foi, assim, muito impactante. Eu adorei aquele mundo, assim, os atores, assim, eram dias especiais, né? E tive vontade assim, sempre gostei de biologia, por exemplo, mas assim, eu nunca me imaginei fazendo outra coisa. E acho que é por isso até que eu não desisti, né? Porque essa profissão é muito complicada, assim, de seguir, né? Levar adiante só isso, né? Mas você não faz outra coisa também? Não, eu faço só isso. Então acho que é por isso que eu continuei assim, porque eu não sei nem o que eu faria se eu não fosse atriz, assim. E eu sempre fui muito tímida também. Quando eu falei isso a primeira vez, a minha mãe e a médica olharam uma para a outra e riram, assim, né? No começo da nossa conversa, você citou a companhia Vigor Mortis. Eu queria que você falasse como que funciona esse sistema de colaboração entre vocês.
A companhia surgiu com uma tese de doutorado do Paulo Biscaia Filho sobre o teatro de horror de Paris, o Grand Guignol. Ele começou com peças e alguns atores, assim, mas não tinha uma companhia fechada. Depois passou um tempo, ele resolveu chamar atores e atrizes para formar um grupo de estudos, uma companhia mesmo, assim. Mas ele desenvolve os textos, ele dirige, eu não sei, eu acho que começou a ficar um pouco limitado isso, assim, escrever sempre para os mesmos tipos. Então ele abriu um pouco a companhia depois, né, desse período de temos uma sede, temos um número de pessoas trabalhando juntas e tal. Ele abriu isso para colaboração, assim. Então, a companhia continua, mas agora eu trabalho com um número maior de atores. Eu entrei na companhia para fazer a peça chamada Graphic, uma peça chamada Graphic, em 2006. E desde então continuo trabalhando com eles. Já fiz... O Graphic foi uma peça que a gente ficou em cartaz, ficou trabalhando nela 6 anos. Assim, foi bastante tempo, 5 anos, 6 anos. Aí tem uma outra peça também importante que eu fiz com eles, que é a Manson Superstar, sobre a história do Polanski, da Sharon Tate, do Charles Manson e tal. E agora eu vou fazer uma outra peça com eles que se chama Marlon Brando's, como é que é? Whisky, Zumbi e Outros Apocalipses. E tem um coletivo de cinema também que você colabora. Como que é esse processo também de trabalho? Eu acho muito interessante essa história dos coletivos, assim, porque são artistas profissionais, né, de áreas diferentes, que trabalham com o mesmo direcionamento, assim, com o mesmo objetivo. E esse coletivo de cinema, vídeo, chama Atomic Tangerine. Eu sou amiga deles, assim. A maior parte dos trabalhos que eu fiz, eu fiz parcerias com os diretores, com a equipe, assim, né? Então, com eles eu já fiz algumas coisas, já ajudei de formas diferentes também, assim. O último trabalho que eu fiz com eles foi no teatro, foi uma leitura no teatro, foi bem interessante. Então tem essa dinâmica assim também, né? Você varia de funções dentro de uma proposta ou de outra, mas tem esse objetivo em comum, assim. Eles estão sempre desenvolvendo vídeos e projetos que têm a ver com cinema, mais assim com cinema e vídeo, na verdade, né? O teatro foi um negócio que aconteceu ali. E eu gosto muito da ideia deles, assim, e a gente combina. Então são amigos, né? E eu tenho vários desses amigos, assim, que gosto de trabalhar e Se alguém quiser me definir, boa sorte, vamos lá. Eu nem sei se eu quero me definir muito, assim, Eu acho que eu tô no momento... Eu tô construindo ainda a minha ideia de atriz, assim, eu tenho uma base, né? Eu acho que já passou um pouco da época, assim, eu antes acho que era uma semente dessas que fica voando para lá e para cá, sabe? Agora eu já sinto que eu já estou em algum lugar, já tenho uma raiz, assim, mas eu também tenho uma plaquinha em construção, assim, processo, sabe? Eu procuro participar de processos diferentes, de trabalhos que têm linguagens diferentes, assim. E eu acho que essa curiosidade, né, que interessa para mim, assim, em determinado momento que eu entrei em contato com esse meu desejo de conhecer, assim, de conhecer as pessoas, de conhecer os lugares, de sair da minha cidade, de viver
algumas viagens ou assim, buscar mesmo nos artistas, né, assim, lendo ou encontrando com pessoas diferentes, assim, buscar sei lá, essa diversidade, essa totalidade que eu acho que faz parte do trabalho de atriz e do trabalho que eu acho interessante, assim, né, para chegar a essa dualidade pessoa-atriz, né, assim, não ser uma boa atriz, ser uma boa pessoa, né, assim, é isso. A sua vinda para São Paulo faz parte dessa construção? Então faz muito, porque São Paulo é uma cidade bem diversa, né, e você encontra o Brasil inteiro aqui, você encontra um pouco do mundo. As metrópoles têm essa característica, né, eu gosto muito das metrópoles por isso, você encontra um pouquinho de cada lugar, assim. E isso é muito, eu acho muito fascinante. Eu sou assim também. Eu gosto de lugares diferentes e contrastantes. Gosto de ter essa experiência múltipla de arte, de encontros mesmo. Acho que é isso, assim, acho que São Paulo é um lugar que combina com esse meu desejo assim, de conhecer e tal. Né? Muitos diretores e produtores de cinema assistem esse programa. Eu quero que você fale para eles qual é o papel no cinema que você gostaria de fazer. Pode falar já? Qual é o papel que você gostaria de fazer? Eu pensei nisso já no teatro, assim, né? Eu gosto muito a gente estava falando de Tchekhov, eu gosto muito das personagens femininas dele e tal. Eu gostaria de fazer eu sempre procuro fazer as coisas de uma maneira intensa, assim, né? Então eu gostaria de fazer uma personagem assim que eu pudesse realmente me aprofundar, enfim. Nem sei se tem uma característica. Não tem muito uma característica, não, mas eu me interesso pelos desafios, assim, eu gosto dos desafios. Então, se for parecida comigo, se não for, se for difícil, vamos lá, né? Como que é o seu processo de criação? Quando você recebe um papel no cinema, como que você se prepara para entrar no personagem? Tcharam! Eu acho que depende. Eu sou tão engraçada, né? Porque tudo depende, tudo pode ser assim, pode não ser, pode... Eu não sei, eu acho que às vezes eu acho que a personagem é que manda. Ela é que te diz, assim, por onde você vai, né? Assim, dependendo do estilo também, da linguagem, né? Às vezes é um filme de suspense, às vezes né, eu já falei, eu já fiz até morta em filmes, assim, então depende. Mas eu acho que é sempre você está sempre desvendando, assim, a personagem, né, e querendo saber mais sobre ela, e conversando com o diretor sobre, e buscando referências de, sei lá, artes plásticas, literatura, sei lá, recortes de jornal, revista, qualquer coisa que te ajude, assim, acho que tá valendo, né? Então, até mesmo observar a vida mesmo, às vezes acho que te dá respostas, né? Assim, às vezes você recebe uma personagem e você começa a viver situações na sua vida que se parecem com aquilo, não sei, acho que tem um caminho que se apresenta e que eu acho que é interessante você também se abrir para esse fluxo, assim. No espetáculo Covil da Beleza você faz uma vilã. Como que esse espetáculo estava em cartaz em São Paulo? Como que foi para você fazer esse papel?
A Bia, minha personagem, é uma vilã. Ela fala o que vem à cabeça, ela fala mal das pessoas, provavelmente na cara também, assim. Ela é muito... Engraçado, quando eu tive contato com esse texto, eu me assustei até, assim, falei, nossa, que coisa, que personagem do mal, assim. De uma certa maneira, de uma maneira geral, a gente tem um pouco de pudor, um pouco de, né, com a maldade, assim. A gente está sempre escondendo os nossos defeitos, as coisas que não são boas, e, né, assim, fazendo uma ginástica para esconder. E os vilões não estão nem aí, né? Eles falam mesmo, eles fazem maldade mesmo. E é uma coisa que faz parte da gente. Então, eu acho que é interessante porque as pessoas se identificam e aprendem com essa identificação, né? E não existe mocinhos e mocinhas, a vida não é feita de mocinhos e mocinhas e, né, a vida não é cor-de-rosa, assim. A vida tem dessas dificuldades, né? O ser humano tem esses lados sombrios, assim. E é interessante, eu acho, quando você vê isso ali, assim, você pode observar isso, né? Assim, já que você esconde, você não quer viver aquilo exatamente, você vê aquilo representado. É uma maneira de viver também, né? Assim, quando você observa e tal. Então eu acho que é interessante por isso. E eu acho que também não interessa muito os personagens ou as pessoas que sejam uma coisa só, né? Assim, porque a vida são as duas coisas, né? É o bom e o mal, é o bem e o mal, o bom e o ruim. É isso, assim, não tem como fugir disso, né? Você tem um blog também, né, Carolina? Fala um pouco desse blog. É um microblog do Tumblr que chama Seratriz, seratriz.tumblr.com, acho que é isso. Eu coloco nesse blog alguns trechos, textos, pensamentos, algumas coisas que me inspiram ou que me intrigam. E assim eu vou alimentando um pouco esses meus questionamentos e buscando essas referências também, trabalho de outros artistas, né? Entre dramaturgos, atores, arquitetos, artistas plásticos, dançarinos. Então, assim, tem sempre uma citação ou um texto mais completo, assim, eu coloco essas coisas ali, assim. E o meu Tumblr tem bastante seguidores e visualizações, assim, foi uma surpresa. Carolina Foquemon. O nome desse programa é Zotropo e o subtítulo é Revelar para você o que o cinema te revela. O que o cinema te revela? Uma das coisas que eu gosto de trabalhar com o cinema é você ter consciência da presença, assim, do quão é importante você estar presente na vida, porque o cinema acontece naquele momento e é ali, e acabou, cortou, tá gravado para sempre. Então, o momento que você, entre o ação e o corta, você se permite coisas, né? Você se entrega, você se liberta, vive uma espécie de liberdade, assim, e é o momento presente. Então, eu acho que isso é muito fascinante, assim. Às vezes frustra, porque às vezes não consegue, né? Na vida também, a gente às vezes, por que foi daquele jeito, não foi de outro? Mas é um exercício, eu acho, e tanto para esse tipo de questão, assim, né? Estar presente, viver o momento e fazer o melhor, assim. Met you on the street one day, asked you if you'd wanna play. With your presence I was blessed.
Just made a twin, I guess. Smoked a whole sanguine mess. And did some things I never did. Like skipping out on some checks. And being a neighbor's nervous wrecks. With all ice cream and carrying on.